Senhor. Com certeza sabemos que Ele já meditou na Tua palavra, mas agora, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos, Senhor Deus, te suplicar que Ele seja, Senhor Deus, a boca, Senhor, a Tua boca, Senhor, falando através da boca do Teu servo, meu Senhor. Deus amado, Isaías, terra fértil, Senhor, para que ela possa germinar e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmãos. Continue de pé só mais um minutinho, por favor. Eu louvo, engrandeço, exalto o nome do Senhor pelo privilégio de, na noite desse dia, poder estar aqui, junto com a sociedade de homens, para engrandecer aquele que é digno, aquele que é poderoso, aquele que é tremendo, o nosso Deus. Por gentileza, já que você já está de pé, é costume da Igreja Metodista ler a palavra de Deus de pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Se vocês repararam, assim que a gente subiu no púlpito, eu já tirei logo o relógio, já deixei ali com a minha esposa. Louvado seja Deus. Tem um monte de luz aqui na frente, eu já não enxergo aquele relógio lá. Então é com Deus mesmo que vai guiar esse negócio. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, por gentileza. A partir do versículo 1, a visão de Isaías e o seu chamado. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, você que encontrou, dá um glória a Deus aí, por favor. Amém. Estou vendo que todo mundo já encontrou. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado do teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você puder, vai sentando, glorificando a Deus, porque esse é o grande motivo de nós estarmos aqui nesta noite, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sou oriundo de Duque de Caxias, embora esteja militando com os irmãos aqui na Taquara, mas fui nascido e criado na Igreja Metodista, lá de Gramacho, em Duque de Caxias, onde um dia alguém, um metodista, saiu nas ruas de Jardim Leal e entregou um folheto para minha mãe. Meu pai tinha falecido, eu tinha 2 meses de idade, então não tive o privilégio de conhecer meu pai direito, ou nada. Só por uma foto que a minha irmã tem, naquela época, há 53 anos atrás, as fotos não eram igual hoje, que até a pastora Ionala está tirando uma foto bonita ali, louvado seja Deus, e eu conheci meu pai por uma foto. E alguém, um metodista, saiu pregando o evangelho nas ruas do Jardim Leal. Era uma rua muito ruim. Meu irmão deve estar vendo louvando a Deus conosco pela internet aí, e ele, quem sabe uma hora ele vai confirmar essa história. Alguém pregou o evangelho para ela. Um metodista pregou o evangelho para minha mãe.
eu não perco essa oportunidade de falar desse testemunho. Alguém nas ruas de barro do Jardim Leal, nós andávamos aproximadamente uns 3 a 4 quilômetros da minha casa para chegar lá na igreja de Gramacho. E alguém fez esse caminho contrário, pregando o evangelho, entregou um folhetinho daquele. Falou para ela: Jesus te ama. Olha, na Avenida Miracema 981 vai ter culto hoje, vai lá. Mamãe saiu com os 4 irmãos, Edson, eu e mais 3, eu no colo, claro, né? Piquititim, minha irmã, meus 2 irmãos mais velhos, agarrado na saia dela, foi bater lá na Avenida Miracema 981. Aceitou a Jesus, criou-nos na presença do Senhor, e até o dia de hoje, para a honra e glória daquele que é poderoso, estamos trilhando os caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela igreja metodista. Eu louvo a Deus por essa igreja plantada aqui, e algumas vezes eu tive o privilégio de vir aqui, ainda era ali embaixo. Eu tive o privilégio de conhecer a outra. E depois, agora para a honra e glória do Senhor e para privilégio meu, estamos aqui louvando a Deus por obra e graça da ação de Deus nas nossas vidas. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui e, como sociedade de homens, poder estar fazendo menção da palavra de Deus. Numa desses eventos, que estou aproveitando para dar esse testemunho, porque o combinado não era César, era me dar a palavra 8h05, 8h10, então já ganhei aí uns minutinhos, a gente aproveita para falar umas coisas a mais, né? Louvado seja Deus. Espero que edifique a sua vida e que você aprenda alguma coisa, né? Louvado. Quero aproveitar para agradecer o Isaías. Isaías, levanta a mão aí. Nosso amigo ali de perto ali do nosso trabalho. Fizemos o convite e ele está aqui adorando a Deus juntamente conosco. Que Deus te abençoe. Ele te faça crescer nessa terra em nome de Jesus, querido. Nessas indas da história lá da minha família, antigamente tinha muito, agora por aqui não vejo muito. Sabe aquelas Kombi que trocava pintinho por garrafa, panela, né? Tinha esses negócios aí, quem tem mais de uma beirinha ali já sabe o que viu isso. E numa dessas troquei uma garrafa, sei lá o que foi, uma panela lá velha da minha mãe, trocamos eu e um outro amigo juntamos lá e trocamos, e aquele pintinho foi crescendo, virou um galo bem assim, avantajado. E interessante que o outro amigo que trocou esse negócio comigo, o pintinho, e ele cresceu, não queria matar o galo, só que nós éramos muito pobres, e chegou um tempo que aquele galo estava muito assim, dando sopa lá no quintal. A gente falou: pô, vamos matar esse galo aí, porque domingo não tem o frango. E nós matamos o galo, ele ficou muito triste, eu fiquei muito alegre, porque teve carne naquele domingo. E você deve estar aí se perguntando assim: o que isso tem a ver com a palavra que tu leu? De repente para você não tem nada a ver. Mas o que se assemelha com a palavra de Isaías, a qual nós lemos nesta noite? Uma coisa eu tenho certeza, que é uma palavra verdadeira, que é uma palavra verídica. Isso aconteceu, essa criação, isso aconteceu. E isso aqui em Isaías também aconteceu. Essa palavra, esse fato aconteceu na vida de Isaías. Essa situação aconteceu na vida de Isaías. Era um momento difícil, um momento de dificuldade, o rei tinha morrido, era um momento de tristeza para a vida desse camarada, desse profeta. Talvez quantas histórias nós temos aí que contar, e Isaías contou que aconteceu alguma coisa quando? No ano em que morreu o rei Uzias. Foi no ano que morreu o rei Uzias que ele teve essa visão.
Quem sabe você vai dizer para mim: Silas, foi no ano da Covid-19, foi no ano da morte dos meus parentes, levado pela desgraça e por esse inimigo eminente chamado Covid. E é uma oportunidade. Eu ouvi uma palavra na quinta-feira que para Deus não existe dificuldade para Ele se manifestar. Não interessava que era na morte do rei Uzias, não importava que era no ano. Deus se manifesta com graça na vida de Isaías, e ele teve a oportunidade de ver algumas coisas e viver algumas coisas. Espero nesta noite, em nome de Jesus, você consiga enxergar algumas coisas que o profeta Isaías teve o privilégio de ver. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, a excelência de Deus, a soberania de Deus, a realeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. Aleluia! Ele pôde presenciar naquela visão todas essas coisas. Ele teve o privilégio de, naquele momento, quem sabe de dor, verificar a grandeza, o brilho, a majestade daquele que é todo poderoso. E é esse que nós viemos aqui nesta noite exaltar e glorificar, ao nosso Deus, aquele que nesse dia se manifestou a Isaías. E eu, como fiz um comentário aqui, que na quinta-feira nós ouvimos uma palavra que me remete a esse livro, que fala sobre um pedaço da vida de João, lá na ilha de Pátimo. Suérito fez um comentário e que marcou essa experiência na minha vida, concernente à visão de Isaías e a visão de João. Não importava a questão da prisão de Pátimos, não importava a questão da opressão dos romanos, não importa o momento em que o profeta esteja vivendo. E eu quero te dizer também, não importa a situação que você, aqui ou em casa ou em qualquer lugar, esteja vivendo, Deus deseja se manifestar na nossa vida com grande poder e grande graça. Aleluia. E isso me ensina muitas coisas, me remete a muitas coisas, me ajuda a viver em muitos aspectos. E essa manifestação da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso na vida desse profeta me ensina algumas coisas que me ajuda na caminhada, me faz assim caminhar na direção a Ele. E uma das coisas que a graça, a glória de Deus manifesta no livro de Isaías capítulo 6, me ensina que quando a glória, a majestade de Deus se manifesta, eu aprendo e vejo realmente aquilo que nós somos. Eu consigo me enxergar, porque uma coisa é certa, irmãos, diante da glória de Deus não fica nada escondido. Amém? Não fica nada escondido, porque a glória dele, a luz dele é tremenda, a luz dele é brilhante, a luz dele esclarece, a luz dele mostra todas as coisas. E diz aqui o texto, do versículo 5, que então disse eu, ai de mim. Isaías conseguiu se ver em meio a essa situação. Se a gente for dar uma olhadinha assim ali para trás, no capítulo 5, nós vamos ver que
ele falava: ai dos que mal chamam bem, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que caminham nessa direção ou naquela outra direção. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, que uma coisa ele pôde perceber: ai de mim que estou perecendo. Ele teve a nítida situação de como ele estava vivendo, o que ele era. A glória de Deus deixa claro para a gente o que nós somos, como nós estamos vivendo, o que precisamos mudar. A glória de Deus manifesta e deixa isso claro na nossa mente. Com Isaías não foi diferente. Ai de mim. Ele viu que ele era um camarada que precisava mudar algumas coisas, que precisava consertar algumas situações, que precisava caminhar na direção do Senhor, que precisava, e quando se viu e olhou, e diante de Deus não fica nada escondido, ele viu que ele era pior, de repente, do que aquilo que os colegas estavam vivendo. A Bíblia diz que, e nos ensina que, a visão de Isaías ensina para ele e para nós também como a gente está andando, do jeito que nós estamos fazendo. Primeiro ele verifica que ele mesmo, que a sua situação, e agora ele verifica também no versículo 5 que porque sou um homem de lábios impuros e ainda assim habito no meio, estou junto, sou conivente, ando. A graça e a glória de Deus manifestam nas nossas vidas, faz-nos ver algo que antes nós não conseguíamos enxergar, que antes nós não mudávamos, que antes nós não percebíamos, mas a graça de Deus manifesta, nos faz verificar como e com quem nós estamos andando. A palavra de Deus diz e nos ensina, nessa visão de Isaías, o que vai acontecer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ele declara que sou um homem de lábios impuros, eu vou perecer. Ele declara que o destino dele é a morte, porque ele consegue se enxergar e ele consegue se ver. E ele consegue verificar tudo isso num só instante da sua vida, por conta da maravilhosa manifestação da presença de Deus, ali naquele instante da visão. Eu vi o Rei, e entendo quem eu sou. Ele consegue se ver, ele consegue entender por onde está andando, e ele consegue verificar o destino. Mas diz a palavra de Deus que a presença do Senhor gera algumas coisas na nossa vida. A presença do Senhor, embora faz-nos ver, mas não para que continuemos da mesma maneira, gera algumas situações nas nossas vidas. E uma das coisas que gera é o perdão. A presença de Deus começa a gerar perdão. Hoje, discutindo e conversando, e ali na ministração da escola dominical, falamos sobre o perdão. Gera perdão. A presença de Deus chega aí, tudo de ruim começa a sair. A presença de Deus chega e aquelas coisas, a gente começa a entender para onde a gente deve andar. A presença de Deus chega e a gente começa a verificar qual o caminho que a gente tem que trilhar. A presença de Deus chega na nossa vida e nos mostra o que nós temos que mudar. Louvado seja Deus.
E nesta noite, a minha expectativa é que mudemos. A minha expectativa, junto com o Senhor, por conta do que Ele vem ministrando no nosso coração, é que tenhamos uma vida nova, é que tenhamos uma caminhada nova, não somente como sociedade, mas também como Igreja Metodista da Taquara, em nome de Jesus, aleluia. Como pessoa, como trabalhador, como marido, como esposa, como amigo. Que a nossa vida cresça a partir do momento em que nós escutamos a palavra de Deus e ela penetra com graça nos nossos corações e vai mudando de instante a instante. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor mude a nossa vida através dessa palavra e que a gente avance em direção ao alvo, porque vai chegar um momento no manifestar da glória de Deus, que da graça, da visão, da experiência que você vai ter com o Senhor, que você vai realmente falar como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É para o prêmio, chica lá banda subindo a labácia. É para o prêmio da soberana salvação. Estamos aqui em nome de Jesus, irmãos, para passarmos para o outro lado. Falávamos na escola dominical que, ó, de repente o Senhor vai nos dar um corpo incorruptível. Ele vai nos ressuscitar com Ele. Aí eu comentava: vai que Ele nos arrebate em vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque está próximo a vinda do Senhor. A palavra de Deus diz: é não abrir e piscar de olho, irmãos. A ideia é nos prepararmos a cada instante, para não perdermos essa oportunidade de estarmos com o Senhor, dada por Ele mesmo. Louvado seja Deus. O perdão gera arrependimento, gera perdão. Diz a palavra de Deus no versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O toque do Senhor começa a queimar coisas na nossa vida, queimar o pecado, começa a gerar arrependimento, vai mudando a nossa vida. Automaticamente o anjo serafim, aquele ser angelical que estava ali, que voou para ele: olha, ô Isaías, essa brasa, esse negócio quente, imagina uma brasa viva, era uma brasa incandescente, era algo sobrenatural, irmão. Eu acredito que não pelou a boca dele, mas algo mudou na boca dele. A pregação dele mudou, a palavra dele mudou, a vida dele mudou, o caminhar dele mudou. Louvado seja Deus, aleluia. Eu costumo dizer o seguinte: quando é o Espírito Santo, quando é Deus, tem que mudar alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Não dá para, não, foi Deus, para continuar da mesma maneira. Não sei não, é outra coisa, menos Deus, porque Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, Deus muda nosso caminhar, Deus muda nosso linguajar, Deus muda até a roupa que a gente veste. Deus muda, vai mudando tudo. As coisas velhas vai ficando o quê? Para trás. Vamos deixando de lado, vamos largando aquelas tralhas de lado. Não vamos nos lembrar mais daquilo, daquele jeito de caminhar. O homem velho já era. A caminhada é nova em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós. Não dá para viver da mesma maneira. Gera arrependimento, gera mudança, gera um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. Essa experiência me mostra que houve uma transformação. A palavra que saiu da boca desse cidadão, desse homem de Deus, mudou. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor vai perdoando,
de repente coisas lá para trás, né? Às vezes volta e meia dá uma volta no nosso coração, na nossa vida. Isso vai saindo agora em nome de Jesus. Vai saindo da sua vida, da sua história, pelo poder da palavra do Senhor, a palavra do Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. Gera arrependimento e mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre quis tomar um copinho dessa água aqui do altar, vou aproveitar hoje. Acho que eu vou tomar uns 2. Louvado seja Deus. Aleluia. Vai me ajudar aqui esse menino. Deus é bom, gera arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento gera mudança de vida, mudança de olhar. O camarada, diz a palavra de Deus que... Obrigado. Diz a palavra de Deus que ele olhou, ele quando se olhou e viu que, ai de mim que estou perecendo, e não consegui enxergar muita coisa, gera mudança de olhar. Transforma a nossa vida a ponto que antes do arrependimento ele não ouvia nada, antes da ação de Deus ele não via nada, e depois ele conseguiu se enxergar, e diz a palavra do Senhor, e ele só via a morte, porque ele via que ele ia morrer. Ele entendeu que ele era e andava de maneira terrível. Só que no versículo 8 diz assim, ó: depois disto ouvi a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Quem lembra da história de Samuel? Samuel volta e meia lá no profeta, me chamou, não estava entendendo nada. Volta para dormir, Samuel. Me chamou, não entendeu nada. Me chamou, quando te chamar de novo, fala aí. Outra, quando não fala isso não, aí ele entendeu. A palavra de Deus diz que Isaías ouve, antes ele não ouvia a voz do Senhor. Quando nós temos uma experiência, Deus manifestado, o Senhor faz a gente entender quem é a voz do nosso pastor, irmãos. A palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conhece a voz do seu pastor? Conhece que é o Senhor que está chamando? Ele não é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer situação, qualquer puxadinho de pecado, situações terríveis. Não! Ele sabe se comportar, porque ele está atento. A Bíblia diz que aqueles que são do alto busquem as coisas que são do alto. Aqueles que são espirituais buscam as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele passa a entender de um jeito diferente. Ele não vê como o homem vê. Ele não vê da mesma forma a qual o ser humano que vive numa situação de pecado vive. Tem uma música muito antiga que diz... Muito antiga não. Senão aí eu até me quebro. Que diz assim: assim é a vida do homem sem Deus, uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. O homem sem Deus, sem o arrependimento, sem o Jesus no coração, ele só anda em direção ao pecado. Ele não ouve a voz do Senhor.
Se o Espírito Santo não gerar nele o arrependimento, vida nova, transformação, ele vive uma vida de pecado, de miséria, de tristeza, de destruição. Mas Isaías aqui, depois de transformado, ele passa a ouvir a voz daquele que o chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! Ele passou a entender a voz do Senhor. Ele começa a mudar o seu jeito. A transformação do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só via a morte, a possibilidade, de repente ele passa a ouvir a voz do Senhor, o toque do Senhor Deus na sua vida, desagrava os seus ouvidos. Acontecem muitos milagres por conta disso. Ouve a voz do Senhor. Já estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar tempo da gente orar em nome de Jesus. Quando ouvimos a voz do Senhor, tem algo assim muito importante que é gerado no nosso coração. Transformação. Transformação total da nossa vida. Versículo 8 diz que depois disso, ele ouviu a voz do Senhor. E ouviu a voz do Senhor de um jeito muito nítido, muito contundente, muito expressivo, com questionamentos, com uma palavra nova, com uma caminhada nova que dizia que a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu gosto muito um versículo que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 28, que assemelha muito a essa palavra, que fala sobre mudança de vida. Um versículo conhecido que diz que aquele que roubava, não rouba mais. Antes, agora, trabalha. E tem para si e tem com que repartir com os outros. É a chamada do Evangelho, a visão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por esse versículo que mostra essa situação, porque não basta só aceitar a Jesus. Basta só entender que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, aceitar a Jesus. Olha, agora eu roubava, gente. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Não é só isso, eu vejo a transformação mais além que isso. Um camarada que ele andava numa direção e agora ele não faz mais isso e tudo bem, não. Diz a palavra que agora ele trabalha, ou seja, ele que andava numa direção, caminhava numa direção, ele não somente ficou inerte, parou de andar naquela direção, de cometer aquela situação, mas ele passou a caminhar na outra direção. A mudança vai acontecendo. O interessante é que ele que subtraía das outras pessoas, que tirava, agora não, ele não produzia, ele tirava de quem produzia. Agora não, agora ele produz, e não só produz, ele não só produz, mas ele também produz e se mantém.
Antes ele tirava dos outros para poder se manter, agora ele produz para se manter. O detalhe é que a transformação do Senhor, ela é tão genuína, tão eficaz, tão soberana, que ele simplesmente não produz para si, mas ele produz para se manter, mas também para poder repartir com os outros. É algo que você ganhou do Senhor, é a graça de Deus na sua vida, é algo sobrenatural que você ganhou e vai passar a repartir com os outros daquilo que de graça você recebeu. Aleluia. É algo que aconteceu contigo. Não dá só para ficar para a gente. Não dá para a graça chegar no nosso coração, na nossa vida. Não, agora aceitei Jesus. Opa, que beleza. Pego minha Bíblia, vou para a escola dominical, ou para o culto à noite, ou para a reunião. Que bacana. O eis-me aqui é muito mais que isso. A profundeza do Evangelho tem muito mais que isso. Você recebeu, não é para ficar só para você, igual uma melancia que vai inchando e vai inchando. Daqui um tempo, se você deixar, tá a casca ali, mas quando você corta, só sai água, não sai nada, porque se estragou ali dentro. Mas feito para você propagar o Evangelho da salvação. Isaías, na sua resposta, ao ouvir o chamado, a voz do Senhor, ele diz: eis-me aqui. Porque algo aconteceu com ele, algo mudou, algo transformou. A graça do Senhor Deus. Mas e as circunstâncias, Silas? O meu amigo Uzias morreu. Deus não olha qualquer circunstância. Como falávamos a respeito do Apocalipse, já vou chamando aqui o Ministério de Louvor para nos ajudar. Já estou, papum, se eu passar das 10 eu pago janta para todo mundo numa churrascaria, pode ficar tranquilo, né? Então, só para terminar aqui rapidinho, a transformação do Senhor. Algo sobrenatural aconteceu, mudou a história da vida dele. João, na ilha de Patmos, estava preso, estava lá escorraçado, estava lá maltratado pelos romanos. O manifestar de Deus, algo grande aconteceu. Eu vou até ler aqui, porque é algo muito sublime. Apocalipse 1:9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim uma voz grande como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí ele fala os nomes das 7 igrejas. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, como vestes talares, cingida na altura do peito, chica bandarábia, com uma cinta de ouro na sua cabeça. Cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Era o Senhor, era aquele que é poderoso, que é tremendo, que não olha as circunstâncias, que não olha o ano da Covid. Estão dizendo que está morrendo 400, 500, 600, sei lá. E daí? O Deus é o mesmo, Ele é poderoso. Foi no ano que morreu o rei Uzias que o Senhor se manifestou, ministério de louvor. Que o Senhor mudou a vida daquele menino lá, aquele camarada, o profeta. Ele quer mudar a vida de maridos aqui. Ele quer mudar a vida de esposas. Ele quer mudar a vida de filhos, de jovens.
de mulheres, de netos. Ele quer mudar a sua vida. Eu quero te convidar a engrandecer o nome do Senhor, ficar de pé, louvar a Ele, engrandecer, magnificar e exaltar, porque Ele é grande. Glorifique a Ele pela sublime presença, pela excelência, pela grandeza, pela majestade. Não dá para ficar quieto diante desse Deus, não dá para deixar de manifestar um glória, um aleluia, algo que saia do nosso coração, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Liga o microfone. Aleluia. Eis aí a sua oportunidade. Eis a mão de Deus estendida em seu favor. Senhor, de hoje não passa. Aleluia. Fala pra Ele. Meu Deus. Aleluia. Eis aí a sua oportunidade, crente. Não saia aqui da mesma maneira. Fala pra Ele, 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 fala pra Ele. Olha Ele aí, olha Ele aí, olha Ele aí, olha Ele aí. Fala pra Ele. Ele quer te tocar, Ele está falando contigo, está falando contigo. Sua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. Olha aí esse homem, olha essa mulher, Senhor, se colocando na tua mão. Olha esses jovens, olha a oração desse crente nesta noite.
Olha essa família que está em casa, Senhor, dobrando o joelho. Oh Deus, eu te apresento, Senhor, essas vidas. Eu te apresento essa igreja, eu te apresento, Senhor, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor, desse homem, dessa mulher, desse varão, ó Deus, que almeja, que sempre desejou caminhar na tua presença. Em nome de Jesus eu profetizo mudança, transformação, graça, unção. Em nome de Jesus eu profetizo o batismo com o Espírito Santo, dom de língua, dom de revelação, dom de profecia. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, e eu tenho provado isso, que aquilo que nós recebemos, nós devemos dar, ó Deus, em nome de Jesus. Tu tem feito tanto por nossas vidas, chega nefácia. Alai, eu bem, desurianda alabácia. Meu Senhor da glória, visita esse lar nesse instante. Ó Deus, que não saia daqui da mesma maneira, Senhor, mas transformado pelo poder da glória manifesta no teu nome. Ó Deus, engrandeça o teu nome na vida desse filho, dessa esposa, desse homem, em nome de Jesus. Que ele, que ela seja um farol que brilha, ó Deus, ponte sobre as águas.